Sempre é bom pregar a palavra de Deus para vocês, amém? A palavra de Deus, ela traz mudança radical na vida de todas as pessoas. E isso é uma das coisas que mexe muito na minha vida, e eu tenho estudado e meditado muitas coisas, né? Sobre esse poder das Escrituras. Eu vou ler um texto com vocês que eu li na semana passada, certo? Eu tenho pregado sobre isso. Está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Fique com a Bíblia aberta aí. Uma das coisas mais especiais que eu aprendi no meu ministério, na minha vida cristã, foi sobre o poder da palavra. O pessoal puder ficar todos sentados, um pouco movimento. Uma das coisas que, desde que eu comecei na fé, eu aprendi algumas coisas que me ensinaram, e isso me deu, com a mais absoluta certeza, a estrutura de vida que eu tenho hoje na percepção da palavra de Deus, né? E eu cito de uma maneira muito especial o pastor John Amaral, sempre citei para vocês isso. O pastor John Amaral, de todos os pastores que eu tive, ele me ensinou a ler o que está atrás do texto. Foi a pessoa que parava tempo comigo, horas e horas, e me explicava determinadas coisas, e ele fazia eu enxergar coisas que naturalmente eu não estava vendo. E isso é um dos grandes legados que ele deixou na minha vida e que frutificam até hoje, não é? Eu creio que ele transmitiu para mim, né? A gente se afastou depois do tempo, não se deixasse do jeito que estava ótimo. Pode baixar um pouquinho para mim o retorno, por favor. Eu lembro que ele sempre me ensinava a refletir na palavra, a estudar e a meditar. E quando eu li um livro, e eu ia comentar com ele abria uma discussão comigo sobre aquele livro. E ele questionava algumas coisas do livro e me ensinava junto com isso a questionar. Então ele sempre me dizia uma coisa: Flori, uma das coisas que você sempre tem que estar focado é no ensino da palavra. Porque é a palavra que gera na vida da gente a capacidade de você viver uma plenitude de fé, de você viver uma plenitude e tu receber aquilo que tu crê. Então isso acabou sempre sendo uma das coisas que Deus me abençoou ao longo dos 30 anos de caminhada de fé, de ministério mesmo, né? E fui feliz em conhecer pessoas e essas pessoas contribuírem muito com a minha vida. Sabe por quê, meus amados? Ninguém é alguém sozinho. Ninguém que está sentado aqui hoje tem alguma coisa que ele não aprendeu com alguém. Posso ouvir um amém? E esse alguém que tu aprendeu é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida, é você ser grato a ele. Então, por isso que eu tenho sempre muita gratidão pelo pastor John, pelo fato de ele me ensinar a pensar biblicamente. Agora, antes de eu ler esse versículo aqui, eu quero falar para vocês sobre o que estava acontecendo neste lugar. Jesus estava pregando o Sermão do Monte das Oliveiras. E ele começa com as bem-aventuranças. E ele começa a compartilhar com os seus discípulos e com a multidão a respeito de uma nova cultura que ele estava vindo, que o reino de Deus estava vindo e que estava sendo plantada. Uma cultura diferente.
e que essa cultura mudaria a vida dos homens. Então você pega as bem-aventuranças, sal e luz, ódio, ser luz do mundo, ser sal da terra, e ele vai construindo uma mensagem em que praticamente ele passa por todos os setores da vida das pessoas. E ele começa a trazer um novo modelo, uma nova mentalidade, uma nova maneira das pessoas pensarem e verem a vida. E isso é tão interessante, porque ao terminar esse sermão, ele termina falando sobre 2 tipos de casa. E o que é mais impressionante, se tu pegar o Sermão do Monte, ele é de comparações simples, de parábolas simples. Ele manda olhar para o lírio dos campos, ele manda olhar para as aves do céu, ele manda olhar para isso, para falar 2 coisas. Ele disse: os lírios do campo, será que eles trabalham? Será que eles têm dinheiro para comprar roupa daquela forma? E ele faz uma afirmação, ele disse: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aí ele disse: se o Senhor veste assim o lírio, e se o Senhor sustenta as aves do campo, não sustentará muito mais vocês, homens de pequena fé. Então veja que Jesus está trabalhando com coisas simples para trabalhar fé. Para trabalhar a fé no coração das pessoas. E ele vai partindo para o capítulo 6, ele ensina a orar, né, ele fala sobre a ansiedade da vida, era o que eu estava falando. E quando ele entra no capítulo 7, ele entra: não julgueis para que não sejais julgados. E quando ele vai terminar, ele aplica a palavra e ele diz o seguinte: que as pessoas que aplicam uma palavra na vida delas, elas são comparadas ao homem que constrói uma casa, né? Constrói uma casa na areia, e o outro que constrói uma casa na rocha. Vem a tempestade, vem a chuva, vem a batalha, mas a casa que é edificada sobre a rocha, ela continua firme. Agora, por que ele está falando rocha? Porque ele é a rocha da nossa vida. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a rocha onde eu e você somos edificados. E nós somos fagulhos dessa rocha. Ele é a pedra angular. Ele é o fundamento de toda a nossa história. Ele é a base de toda a minha vida. Ele é a base de todo o teu coração. Ele é a base de toda a minha alma. Ele é a base de toda a igreja. Ele é Senhor dos céus e da terra. Agora, por que ele chega em casa firme? Porque antes ele construiu uma mensagem. Agora, algo interessante é que naquele lugar, quando ele terminou essa mensagem, a Bíblia diz que Jesus não saiu em direção à multidão, mas ele desceu do lado oposto. Isso aqui não está no texto, mas cada um tem direito a inventar suas heresias. Eu também tenho direito a inventar as minhas. Isso aqui não está no texto, mas tem uma coisa ali para mim que é muito importante. Por que Jesus não foi para a multidão? E por que Jesus desceu? Vocês lembram do Salmo, se não me engano é o Salmo 84, se não me engano, o pardal encontrou o ninho, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus e Rei meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.
A minha alma confia e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa e as andorinhas ninhos para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Louvado seja Deus! Glória a Deus! Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ele fala dos pássaros, de pardais, e para olhar para os pássaros. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém de vocês já criou um pardal? Tu já chegou numa casa e o cara te chamou aqui no interior da ilha? Os caras são doentes, como é que é o nome por aquele bichinho cantador, curió, o coleirinha, a tia Chica, bonitinha pra caramba. Eu tenho uma foto que eu fiz dela no sítio, coisa mais linda. Os caras são, mas eles são doentes. Eu fui comprar peixe aqui em Governador Celso Ramos, e eu cheguei, eu queria comprar camarão, aliás, mais barato, mas quem dizia que o cara me vendia o camarão? O cara só falava do curió. Não, o Márcio estava ajudando a Márcio. E o Márcio dando corda. E o cara não parava mais de falar do curió. Não, porque aquele ali é cantador, mas eu tinha um que não era cantador, daí eu peguei, mudei, etc e tal. Mas ninguém, gente, ninguém que eu vi até hoje, botou na gaiola um pardal. Ninguém, gente. Ninguém, gente. Até onde eu cheguei, eu encontrei uma andorinha numa gaiola, e eu quero dizer, olha que coisa mais linda essa andorinha, esse bichinho é a coisa mais linda. Enquanto Jesus estava pregando, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, tinha um pardal escondido atrás de uma pedra, que era esse leproso do capítulo 8. Que socialmente ele não podia se tornar público. E essa é a heresia que eu estou inventando. Na minha opinião, ele estava escondido. Porque se alguém visse ele leproso, acabava com o culto. É a mesma coisa. Bom, cala a boca, Florinho. Senão está transmitindo direto, senão vai ser preso. Isso é igual a história estava dando carnaval. E estava um cultaço numa igreja pentecostal extraordinária. E começou a dar um cacau d'água. E os carnavalescos se espalharam para todo canto. E um cara que estava trajado de diabo entrou na igreja. Foi crente correndo para todo canto. E ele só queria escapar da chuva. Aí ele chegou. Tinha uma senhora sentada com a perninha esticada e disse, eu quero dar os parabéns para a senhora. Porque a senhora foi a única que não correu aqui. Aí a velha disse, ó senhora, é que eu estou com a minha perna quebrada. Mas eu discordo de tudo que o pastor falou mal do senhor aqui, ó. Perdi a mensagem, né? Foi embora a unção. Essa história para mim, eu acredito que esse pardal, que esse leproso, ele era um pardal, ele era uma andorinha. Porque se ele aparecesse, daria um maior tumulto, porque todo mundo tinha medo de contrair a lepra, porque a lepra era contagiosa, e tinha a cidade, o lugar dos leprosos.
aonde eles ficavam separados da comunidade, e eles tinham um sininho, aonde eles iam tinham que bater dizendo que tinha um sininho, para dizer que estava indo um leproso. Aí as pessoas se afastavam. Você sabe qual é o maior problema da igreja hoje? A igreja se afasta dos leprosos. Sabe qual é o maior problema hoje? Nós perdemos a visão do nosso chamado, daquilo para o qual Deus me chamou, daquilo para o qual Deus chamou você. Jesus não desceu, eu tenho a maior certeza que Jesus não desceu do lado contrário, casualmente. Ele sabia que ali tinha alguém. Ele sabia que ali tinha um pardal com a asa quebrada, que estava condenado à morte, que não tinha mais solução. Eu quero dizer para você, a igreja, ela tem que saber disso, que tem pessoas carentes, precisando ouvir a palavra de Deus, leprosos que muitas vezes eu e você não queremos se aproximar, porque nós não queremos nos incomodar, porque perdemos a visão de Jesus, de ver as pessoas serem transformadas, e de ver as pessoas serem mudadas. E Jesus viu esse pardal, e ele foi em direção a esse pardal. Eu tenho certeza que esse pardal, ele botou a cabeça de lado e disse: caramba, o cara está vindo para o meu lado, é a minha oportunidade. Olha para mim aqui. Agora, por que ele achou e entendeu que aquela era a grande oportunidade dele? Porque ele estava lá escondido, ouvindo Jesus ensinar o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Seu coração estava encharcado de fé. Você sabe o que acontece no nosso meio? Muita coisa humana. Tu quer prosperar financeiramente? A Bíblia é um livro de economia. Ele manda tu tirar 10% e dar de dízimo, e tu tirar uma parte do que você ganha e dar de oferta. Ele ensina que o dízimo mantém a casa do Senhor, está escrito lá em Malaquias, diz, é para manter a casa do Senhor, é para manter, não é para encher, mas é para manter a casa do Senhor. Então, é porque não tem, é para manter a casa do Senhor. Ele ensina o princípios lá desde Abraão, que dizimou, para Melquisedeque. O dízimo vai recheando a Bíblia de ensino. E as pessoas querem ganhar dinheiro hoje, elas querem prosperar, elas não querem ouvir o ensino simples da palavra de Deus. Como, por exemplo, separar 10% do que você ganha e dizer: isso aqui é gratidão pelo que eu já tenho. Porque dízimo, diga dízimo, é gratidão pelo que eu já tenho. Preste atenção. Dízimo tu não dá do que tu não tem. Dízimo tu dá daquilo que tu já recebeu. Nós cremos, por isso falamos. Nós entregamos, porque nós já recebemos do Senhor. Quando eu entendo que eu já recebi, que Ele já me deu, que aquele emprego, aquele salário, é Ele que me... Seja do eterno Deus vivo. As pessoas dizem: Deus não precisa de dinheiro. Sim, Ele não destinou dinheiro para Ele. O dinheiro Ele destinou para a igreja. O dinheiro Ele destinou para os levitas e os sacerdotes. Ele não queria para Ele não, mas Ele disse: pô, eu dou tudo para vocês, vocês não são capazes de sustentar os que cuidam do culto?
Aí muitos querem crescer financeiramente, sonegando coisas básicas, sonegando coisas mínimas. Olha, eu nunca esqueço uma vez, chegou uma pessoa para mim, disse, de R$2.000. Absolutamente apto a receber de Deus. Foi exatamente a palavra que foi sendo pregada, que estava sendo falada, que estava sendo ensinada, a multidão estava ouvindo, mas ele estava ali atrás, quem sabe de uma pedra, ouvindo a mesma coisa, ouvindo que aquele que estava ali era o Messias, o Filho de Deus, e que ele tinha poder de curar ele. Esse Jesus que nós pregamos, tem o poder de curar você. Posso ouvir um amém de vocês? Então quando você entende que Jesus realmente tem a solução para a tua vida, que a palavra dele, ela prepara teu coração, para você ser um receptáculo das promessas dele, e você conseguir receber dele, você começa a deixar essa palavra a entrar dentro do seu coração, a entrar dentro da sua alma, e fazer as coisas acontecerem dentro de vocês. O milagre, ele acontece quando isso entra no nosso coração. Eu tive um sonho essa noite. Pessoal que é pastor no sul, e o povo que está no sul, do sul que eu digo é de Palhoça para baixo. Eu tive um sonho. Tu estava no sonho, o Ricardo estava no sonho, mas mais pessoas estavam no sonho. E nós andávamos em lugares bastante, parece tipo mato. Estava chovendo, o tempo estava ruim, e a gente andava com dificuldade ali, e uma voz dizia assim para mim, tem muito tesouro aqui, só que eles não conseguem enxergar, eles só conseguem enxergar a chuva, eles só conseguem enxergar eles só conseguem enxergar a chuva, eles só conseguem enxergar a umidade, eles só conseguem enxergar a dificuldade, eles não enxergam almas. E Deus disse, eu tenho tesouros escondidos no sul do estado, tenho tesouro escondido no sul do estado, e o Senhor disse para mim, e as mulheres brigam muito entre elas aqui, fuxicam muito entre elas aqui, e estão atrapalhando os meus servos de fazerem a obra. Não estou falando das mulheres da igreja, estou falando de modo geral. Mas diga para esses pastores, que eu tenho ouro nessas terras aqui, eu tenho prata nessas terras aqui, e para eles irem atrás dessas pratas, irem atrás desses ouro, porque eu vou dar a eles esses tesouros escondidos que tem no sul. Eu vi Garopaba, eu vi Paulo Lopes, eu vi Tubarão, eu vi aquelas cidades inteiras, eu vi Deus dizendo, eu tenho almas aqui, eu tenho vidas aqui, mas eles estão, parece que
eles estão obcecados pelos problemas que ele tem que resolver dentro da igreja, fofoca de um, fofoca de outro, o outro fofoca aqui, outro fofoca ali, e eles pararam de buscar os meus tesouros. Diga para eles essa noite, diga em público, manda eles buscar os meus tesouros. Eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho vida. Queridos, tem tantos pardais machucados, tantas vidas quebradas, tantas doenças que isolaram pessoas, tantas coisas que tiraram pessoas. A pergunta não é essa. Qual é a direção que eu e tu estamos andando? Nós estamos andando em direção às pessoas machucadas? Eu não me alegro quando as pessoas me dizem, está transferindo uma família inteira de uma igreja tal para uma igreja. Tu não está crescendo, tu está inchando. Crescimento é almas. São pessoas que precisam ser curadas. São pessoas que precisam serem saradas. São pessoas que precisam ser abraçadas. São pessoas que precisam de alguém que vá até eles. E Jesus amou o mundo e deu à igreja o mundo. Deus amou o mundo, deu Jesus. Jesus amou o mundo e deu a igreja para pregar e discipular esse mundo. Deixa eu dizer para você essa noite, está assim de gente machucada, está assim de gente ferida, que precisam de uma palavra de vida, de uma palavra de vitória, para que a vida deles seja transformada. Aí tu fica de fofoca dentro da igreja, de boatos dentro da igreja, ao invés de tu se voltar para a palavra, para que o teu milagre aconteça na tua vida, e tu tenha milagres a compartilhar com as pessoas. Esse pardal estava ali, ele não tinha mais futuro. Ele olha e disse, mestre. Primeiro a Bíblia diz assim, portanto, diz assim, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou. Preste atenção, esse leproso, eu quero conhecer no céu. Porque ele quebrou as regras aqui. Primeiro, se aproximar de alguém. Como? Ele era leproso, ele tinha que estar com o sino tocando, a multidão estava vindo atrás de Jesus, mas ele sabia que ali estava alguém capaz de mudar a história da vida dele. Ele aproximou-se. As pessoas se aproximam de você? Agora ele não apenas, eu quero dizer para você uma coisa, me diga de quem tu é próximo, que eu vou te dizer onde tu vai chegar. Para mim, olha, quando eu vejo um cara, uma pessoa nova convertida, entrar aqui na igreja e sentar ao lado de determinadas pessoas e se lascou. Porque eu sei que aquela pessoa é maligna no seu proceder. Ela não transmite a cultura do reino de Deus. Ela vai sentar do lado daquela pessoa, ela vai começar a criar uma conversa com aquela pessoa, e ela vai se aproximar da pessoa, e ela vai contaminar o coração daquela pessoa contra mim. Olha, eu tenho trabalho, eu sei muito bem o que eu estou falando. Essa semana agora eu estou indo para consolidar nossas igrejas, dar uma salva de palma. Eu estou chegando quinta-feira lá, em New Jersey, consolidar nossas igrejas lá. Mas existia resistências comigo lá. O Sérgio foi na frente. O Sérgio quebrou todos os paradigmas. Ele chegou na frente e quebrou todos os paradigmas. Ele pegou as pessoas e trouxe para os meus braços.
Tu sabe por que isso aqui não está lotado? Porque tu não botou a igreja tua, a liderança tua nos meus braços. Tu tem medo de trazer elas aqui, elas ofertar aqui e não ofertar lá na tua igreja. Porque senão tu lotava a igreja e tu trazia para cá, para aprender a liderar. Hoje eu recebi um garoto no meu escritório, junto com o Luiz ali. Chegou um garoto no meu escritório e disse: eu quero te agradecer. Rapaz, muitas vezes eu discordava de ti, mas tu me dava cada chamuscada. Você lembra que ele me chamou de arrogante? Me chamou disso. Eu dizia: pô, eu vou obedecer. Eu vou servir. Porque eu não posso negar que ele tem resultado na vida dele. E ele não é obrigado a estar bem todos os dias. Ele estava pronto para ir para um país, eu disse: não vai, não é a hora. E Deus abriu a porta para a vida dele. É coisas que Deus vai fazendo na vida das pessoas que deixam-se trabalhar. Muitas vezes ele chegava aqui, botava o computadorzinho dele ali, a Janaína xaropeando ele, o Rogério xaropeando ele, um enchendo a paciência dele, faz um pedido assim, e ele ali servindo, aqui no voluntariado, estava na liderança do voluntariado, o Felipe, nosso Felipinho aqui, tirei ele da frente do voluntariado, continuou firme aqui, chamando, servindo, chegando domingo cedo, botando cadeira, liderando, tirei, botei outro, e assim foi, e ele se submetendo. Aí hoje ele olhou para mim e ele disse: eu não concordo com tudo que o senhor fala, não concordo mesmo, mas eu sei que está sobre a sua vida um nível de graça que eu não tenho, e um nível de unção que eu não tenho, e eu sabia que se eu seguisse aquilo que o Senhor estava me dando de direcionamento, eu saberia que em algum lugar eu chegava, mas aonde que Deus me colocou, jamais eu pensei que eu ia chegar. E eu quero dizer para você isso: quando você ouve a palavra de Deus, nunca deixei de abrir a palavra de Deus para ele, dizer algo que estava na palavra de Deus, e chamar ele, dizer: tu é muito arrogante, cara. Para de ser carrancudo com as pessoas. Tu quer liderar, tu tem que ser diferente. E tu tem que começar a proceder assim. Tu tem que começar a proceder dessa forma. Tu procede de uma maneira, as pessoas não vão. E ele começou a ouvir. E Deus levantou ele. Eu quero dizer uma coisa para você. A mensagem que esse homem ouviu, essa mensagem entrou dentro dele. E ele disse: desse homem eu posso me aproximar. Desse não é igual aos fariseus que fogem de mim. E ele fez exatamente isso. Ele aproximou-se de Jesus. Louvado seja Deus. Quando a gente se aproxima de alguém que tem o que nos dar, de alguém que tem o que nos contribuir na nossa vida, é a coisa mais preciosa que tem na nossa vida. Eu não tenho tido tempo de sentar com o Dionei, eu amo falar com esse cara. Porque ele ama as mesmas coisas que eu amo. Ele ama a Bíblia, eu amo a Bíblia. Só que eu tenho raiva dele porque ele é autodidata no hebraico. E ele... eu disse: não entendi nada. Tá, agora traduz aqui para mim. Mas é um mestre. Mas tu não vê o Dionei? Duvido que tu vai parar do lado do Dionei e tu vai começar a falar mal de mim. Eu duvido. E o Dionei, temos duas linhas diferentes de pensamento, mas somos irmãos. Ele não tem nenhum problema em se aproximar de mim, e eu não tenho nenhum problema em me aproximar dele. Eu não tenho nenhum problema em confrontar o que ele está dizendo, e ele não tem nenhum problema em confrontar o que está me dizendo, e o máximo que pode acontecer é nós sair dali e comer uma pizza junto. Tem gente que já se ofende. De quem tu está se aproximando? Peguei a palavra mais cedo hoje. De quem tu está se aproximando?
Tu está, quem sabe, vivendo numa situação de isolamento, uma situação como o leproso estava vivendo, mas ele sabia que alguém que tinha pregado uma palavra, a palavra tinha funcionado na alma dele, a vida dele estava encharcada da palavra. Deixa eu te dizer para você, Deus quer encharcar você com as Escrituras. Ele quer encharcar, não interessa a lepra que está sobre você, Ele tem poder de curar você, Ele tem poder de sarar você, Ele tem poder de mudar a tua história, Ele tem poder de mudar a sua vida. Tu pode se aproximar dEle sem medo. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei Shabat para a vossa vida, encontrarei descanso para a vossa alma. Essa palavra, ela quer entrar dentro de você, para você ir a Jesus, ir aproximar-se dEle, chegar próximo dEle, não andar distante dEle. Jesus, Ele tem a palavra para te dar a vitória. Tu diz: engraçado, o bispo está falando num dia de lideranças, ele está pregando sobre Jesus. Não, eu vou pregar sobre o diabo? Diga: primeiro ele ouviu e ficou cheio da palavra. Diga: a palavra fez ele sair de trás da pedra. Diga: a palavra vai me tirar da onde eu estou. Diga: a palavra vai tirar você da onde você está. É ela que vai tirar você. Não é você que vai sair de lá sozinho. Alguém vai injetar vida de palavra dentro de você. E as palavras de Jesus é vida, e é vida com abundância. É a palavra, Ele diz: a minha palavra é espírito e é vida. Essa palavra te faz você sonhar, faz você voar, faz você andar em altas nuvens. Tu crê nisso, meu amado? Então diga: primeiro ele ouviu, ficou encharcado da palavra, tirou ele de trás da pedra. Diga para o seu irmão: tu vai sair da pedra. Aleluia. Gente, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu acredito que Jesus é dócil. Eu fico pensando assim: Jesus devia ser aquelas pessoas mais, como é que é, empáticas, que eu posso dizer, aquelas pessoas que transmitem empatias. Que as pessoas não têm medo e não olham para o seu defeito, não olham para a sua falha, não olham para o seu erro, não olham para a sua lepra. Não, Jesus não amedrontava as pessoas, porque esse cara, ele botou a vida dele em risco, mas ele não amedrontava. Jesus não bota medo em ninguém. Jesus não quer o seu amor coagido, Jesus não quer o seu dízimo coagido, Jesus não quer a sua adoração coagido, não. Esse aqui, querido, ele chegou e aproximou-se a Jesus, e ele se ajoelhou e adorou. Quando você adora Jesus, tu abre todas as possibilidades que podem acontecer na vida de um ser humano. Vem o grupo aqui na frente. Ele foi quebrando paradigmas.
A fé faz você viver e quebrar paradigmas. E ele olhou para Jesus e disse: se quiseres. Ele não disse: eu te determino. Ele estava cheio de fé. Ele estava encharcado da palavra. Ele tinha adorado. Ele tinha seguido, a palavra tinha produzido algo dentro dele. A palavra tinha produzido adoração dentro dele. A palavra tinha produzido aproximação dentro dele. A palavra vai te levar para perto de Deus. E você vai dobrar o joelho. E você vai adorar. E você vai dizer: se quiseres. Se quiseres, tu pode me tornar limpo. Se quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus disse: rapaz, depois da pregação que eu fiz agora, depois da mensagem que eu fiz agora, isso é moleza. Tu deve perguntar se eu quero que tu seja limpo. Eu não criei o homem leproso. Eu não criei o homem com doença. Eu não criei o homem com câncer. Eu não criei o homem para estar isolado. Eu não criei o homem para estar sozinho. Ele não criou você para isso. Ele criou você para ter vida. É vida com abundância. Ele criou você para vencer. Ele criou você para triunfar. Ele criou você para viver o melhor de Deus. Ele criou você para viver uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Quantos estão aqui me assistindo e que estão aqui na igreja, entende que o que Deus está te falando essa noite? Tudo pode acontecer na sua vida, se tu deixar a palavra entrar dentro de você. Eu coloquei ontem, coloca o vídeo que eu coloquei ontem, que eu mandei aí. Que a mensagem está só na metade ainda. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Lilies of the field. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock.
Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Aleluia! Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele purifica leproso, Ele cura a sua vida, Ele salva o pecador, Ele limpa o ferido, Ele é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. Ele purifica Aleluia! leproso, Ele cura a sua vida, Ele salva o pecador, Ele limpa o ferido. Você sabe qual é o nosso problema? Ele é Rei dos reis, E digo para você Senhor isso. dos senhores. É meu, não é nosso. Nós é que nós queremos ter ibope com os fariseus. Nós queremos que eles nos adulem e que eles falem bem de nós. Nós não estamos preocupados com os pecadores. É que nós queremos ter ibope com os fariseus. Eu vou te dar mais dois textos aqui que são fantásticos nesse sentido. E nesse dois textos eu estou dizendo para você como você pode ir atrás dos leprosos. O segundo texto acontece no capítulo 9 de Mateus. Dois textos, eu estou dizendo para você como você pode ir. Jesus faz a pesca maravilhosa. É no capítulo 9, sim, de Mateus. E ele vê um cobrador de impostos chamado Mateus, que era Levi, Mateus. E ele diz: segue-me. Você sabe o que isso significa? Era o sujeito mais odiado daquela comunidade, era o cobrador de imposto. Há poucos dias atrás eu li uma reportagem de um pastor que foi na cadeia e pediu para falar com Lula, para pregar para o Lula. E compartilhou que ele tinha ido lá e pregado para o Lula e falado com o Lula. Meu Deus, os crentes embaixo, os fariseus embaixo, mas destilaram o seu veneno contra aquele pastor. Tá, o Lula não merece a salvação, não merece ouvir a palavra. Eu sou melhor do que o Lula? O Lula não é uma pessoa que é digna e signatária da misericórdia de Deus? Eu vou pedir para alguém marcar um horário com o Lula para mim pregar para o Lula? Está na hora da igreja começar a contradizer os religiosos. Está na hora de nós começar a pregar para aqueles que nunca ouviram. Não interessa o seu estágio. Tu já pensou se o Lula se converte e começa a pregar a palavra de Deus? Se Eduardo Cunha se converte e começa a pregar a palavra de Deus? Agora eu te falo uma coisa. Tu já foi aqui no presídio pregar? Está assim de leproso. Eu já fui. Eu já fui. Eu nunca esqueço o dia que eu estava nessa posição em frente a uma cela cheia de homens, eu pregando para eles, e eles chorando lá dentro, e um senhor de uns 65 anos, barbudo, disse: tu acredita que tem solução para mim? Eu disse: sim, eu acredito que tem solução para ti. Mas pastor, eu assassinei a minha mulher com a machadada. Eu disse: é um bom motivo para você se encontrar com ela na eternidade um dia.
e você ver ela de uma forma diferente. Porque eu não disse para ele que a mulher dele estava no inferno. E nem sei quem sou eu para dizer que ela está lá. Está amarrada em nome de Jesus. Ele disse, é verdade isso? É. Então eu quero que Jesus entre no meu coração e transforme a minha vida. Eu já preguei nesses lugares. Gente, eu quero dizer para você que nós temos que ir atrás de pessoas que precisam. Aqui Jesus não se preocupou se os discípulos iam criticá-lo, que as pessoas iam criticá-lo. Ele era um cobrador de imposto, era um coletor de imposto. Ele chamou, está chamado. Jesus quer salvar, Ele quer salvar. Mas eu e tu temos que começar a proclamá-lo às pessoas, anunciar às pessoas, falar às pessoas e dizer às pessoas o que Jesus pode fazer para elas. O que já fez por elas. Nós queremos dizer para onde elas vão. Para o inferno. Isso é fácil de dizer. Mas eu não fui chamado para dizer que elas vão para o inferno. Eu fui chamado para dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e que Ele está vivo e Ele limpa o pecador da lepra que nem uma medicina limpa. O sangue do Cordeiro te torna puro, te torna mais alvo do que a neve, te lava, te purifica, te torna como a pura lã, mais alvo do que, meu Deus, tu imagina isso? E nós temos essa mensagem. E nós ficamos de trololó aí, falando, tu já leu? Aquele cara dos Estados Unidos lá, não me lembro o nome dele agora, que está fazendo sucesso, fala um monte de coisa, vendendo livro à vontade, que não me lembro o nome dele, é um coach. Oi? Tony Robbins. Nós indicamos Tony Robbins, mas não indicamos a Bíblia. Está na hora da igreja saber que tem um Senhor. O Senhor da igreja é Jesus. Ele tem nele, retido nele, todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Ele tem ciência, Ele tem sabedoria para colocar em você. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. Ele pode compartilhar isso contigo. Ele quer compartilhar isso com você. Você sabe o que Mateus fez? Mateus disse, esse negócio é grande demais só para mim. Ele disse, Jesus, vamos fazer um connect? Vamos fazer um connect? Vamos, por minha conta. Eu posso levar meus amigos lá? Tu já imaginou quem seriam os amigos dele? Só coletor de imposto. Só gente do mal. Vum. O senhor vai lá? Jesus disse, mas claro que eu vou. Faz um churrascão lá que eu vou lá. Comemos uma carne e conversamos com teus amigos. E os publicanos lá para fora. Como é que pode? O mestre de vocês come com um pecador. Como é que pode? Esta igreja aceita um cara com brinco. Aceita um cara com isso. Quem sou eu para aceitar? A igreja que fecha a porta para o pecador é porque nunca conheceu o Salvador. Isso aqui é para pecador vir. E a lepra ser sarada. E ali se tornou um connect. Você que é novo, faz um connect na tua casa. Reúna teus amigos. Manda o Roberto, o Marçal, o Guto, o João, o Alan, o Johnny, o Jeff. Leva um desses aí, ó, que eu citei, o Maurício, qualquer, tem um monte que vai lá, mas não manda eles ir lá fazer fiar. Manda eles lá compartilhar o amor de Deus às pessoas. Como um churrasco, bate papo, sorri, fale mal do Figueirense e elogie bastante o Grêmio. Renato Gaúcho, diga que é o melhor treinador do Brasil, que tem que ser o treinador da seleção.
fala do Rio Grande, que só dá o último campeão do mundo 70 era o Everaldo, lateral esquerdo, e o último campeão do mundo foi com o Filipão de treinador, e o penúltimo era a Dunga no meio de campo e Tafarel no gol, gente. Nós temos que entender o negócio seguinte: tem um povo vencedor nessa terra. Fale dessas coisas. O Gia Cabral está na igreja porque nós tivemos um encontro do Grêmio, que o Márcio Madalone me deu um ingresso de presente. Foi a única coisa que esse miserável me deu até hoje. E outra coisa ele me deu porque ele não queria ir. Eu disse, vamos. Estava lá os jogadores antigos do Grande Torino, Gaspar, eu conhecia toda aquela raça. Disse, vamos. Cheguei lá e encontrei o Jean, a Liliane. Estão todos na igreja hoje. Vamos aplaudir o Senhor. Olha aqui, ó. Diga, eu mudo o meio. O meio não me muda. Deixa eu te dizer de novo. Se você foi para a faculdade, a tua cabeça mudou, é porque tu nunca teve a cabeça feita por Jesus. Porque se Jesus entrou no teu coração, se Ele limpou a tua lepra, essa experiência, ela é indescritível. Ninguém arranca do coração, ninguém tira de dentro de você. Aleluia! Eu nunca esqueço um cara ateu, sentado na minha frente, mais de 3 horas, tentando me convencer que Deus era uma ideia criada pelo homem. Nós terminamos a conversa e disse, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus é uma ideia, foi a melhor que esse cara já teve. Se tu me disser o nome do cara que criou essa ideia, eu vou adorar esse cara. Porque foi a melhor ideia que já teve. Ele disse, Florima, tu vai ficar teimando, vai viver tua vida. Eu disse, tá, mas como é que eu vou negar, cara? O dia que eu fui para frente, que Jesus entrou no meu coração, que eu fui liberto da droga, do álcool, num instante. Isso está dentro de mim. Ninguém arranca isso do meu coração. Essa é a grande experiência que a igreja tem. Jesus é o Senhor, gente. Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus, é disso que eu estou dizendo. Um dia alguém, encerrando a mensagem, plantou uma figueira braba. E ele não sabia que aquela figueira tinha um propósito. Está lá em Lucas 19. E tinha um baixinho coletor de imposto também, safado. Diz o Alderir Nelson Rocha que o falecido Nelson Ned era um gigante perto dele. De tão baixinho que Zaqueu era. E ele ouviu o barulho que Jesus ia passar ali. E ele queria ver Jesus. O desejo mais sagrado que tem no ser humano é o desejo de aquilo que ela quer ver. Ele queria ver Jesus. Olha para mim aqui. O leproso ouviu a palavra, se encharcou da palavra, saiu de trás da pedra, aproximou-se de Jesus, se adorou Jesus, perguntou se Jesus queria, Jesus limpou a lepra dele, Jesus curou a vida dele. Mateus fez um connect, foi salvo, tornou-se discípulo, teve entre os 11, foi fiel, vou conhecer ele no céu. E aqui está Zaqueu, que sempre olhou as pessoas de baixo para cima. Ele era muito rico. Mas quando ele viu que Jesus ia passar por ali, ele subiu naquela figueira.
E a Bíblia diz que Jesus, passando debaixo daquela figueira, ele parou e olhou para cima. Pela primeira vez, aquele nanico que olhava os outros de baixo para cima, alguém estava de baixo olhando para cima para ele. Jesus te acha leproso atrás de uma pedra. Jesus te acha numa coleteria colhendo imposto. Jesus te acha em cima de uma figueira. Quando o teu coração deseja o coração dele, ele te acha onde você estiver, porque não há lugar que a mão dele não alcance, não há lugar que ele não veja, não há lugar que ele não enxerga, não há lugar que ele não vai ver você. Jonas clamou do ventre de um peixe e foi ouvido pelo céu, e aquele peixe o devolveu no mar. Aonde você estiver, invoca-me e eu te curarei. Invoca-me. Quando você entende isso, as coisas começam a mudar na sua vida. As coisas começam a serem transformadas na sua vida. Você sabe o que aquele homem fez? Ele disse o seguinte: tu podia hoje comer na minha casa? Vamos fazer um connect? Você sabe qual é o maior estratégia para você ganhar teus amigos? É tu convidar para eles fazer um connect na tua casa, num dia de jogo de futebol. Só faz uma oração junto e deixa o cara ir embora. Não precisa nem pregar para o cara. Mostra que tu é gente. Mas tu é gente, não fica contando vantagem. Seja gente com o cara, sorria, brinca, conte piada razoáveis, não piada suja, óbvio. E se ele contar piada suja, não repreenda ele. Tá aquele sorriso amarelo, disfarçado, do tipo assim, não achei muita graça, vou rir para não perder um amigo, mas não constrange ele. Tu vai ganhar ele. Jesus chegou naquela casa, ele assentou, e ele ficou com os caras batendo um papo ali. De repente, porque todos sentavam, o nanico disse: agora eu vou me sentir grande, porque ele ficou em pé no meio de todos. Tipo assim, não achei muita graça, vou rir para não perder o amigo. Mas não, ele ficou em pé no meio de todos. E ele disse: Senhor, eu vou repartir o que eu tenho com os pobres. E se eu logrei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Sem Jesus dizer uma palavra. Sem falar uma palavra. Isso começou a acontecer na vida dele. E começou a acontecer uma revolução na vida dele. Tu quer uma revolução na vida dele? Na tua vida? Fale de Jesus na igreja todo domingo, todo culto. Pregue e anuncie Jesus. Porque ele vai mudar o status financeiro da sua casa. Ele vai mudar o status emocional do seu coração. Ele vai mudar o status de toda a tua história e da sua vida. Ele vai fazer de você uma pessoa vencedora, porque ele venceu e tu vai ser vencedor por sua fé nele. Ele vai começar a mudar a tua história. Ele vai começar a abrir portas. Ele vai começar a abrir caminhos. Ele vai começar a dar sinais para você. Ele vai começar a ver coisas que eram insolúveis na sua vida a serem resolvidas. Aquilo que você fez de errado, tu vai começar a entender, e tu vai começar a compreender, tu vai começar a restituir, e as coisas vão começar a acontecer de modo natural na tua história, de modo natural na sua vida. As consequências começarão a acontecer por causa da palavra. Quando você para ouvir a palavra, para ler a palavra,
palavra, vem para a igreja para escutar a palavra. Essa palavra começa a fazer coisas maravilhosas na sua vida. Você que é novo convertido, não abandone os teus amigos. Chama eles para a tua casa. E deixa eles verem a mudança em você. E a tua história nunca mais será a mesma. E eu sei que Deus essa noite quer mudar a tua história, quer mudar o status da tua história. Você abandonou tantas coisas, mas Deus tem solução, Jesus tem solução para a sua vida. Se tu deixar Ele entrar dentro de você hoje, guiar a tua vida, não importa o que você fez, importa o que Ele fez por ti. O que Ele fez por ti é maravilhoso. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Por suas feridas eu e tu fomos sarados. Ele morreu individualmente por cada um de nós. Ele não morreu pela humanidade uma vez somente, não. Ele morreu individualmente por cada um de nós. E você está com Ele agora, nesse momento aqui. No momento em que Ele encharcou você da palavra, vai mudar a tua história. Eu não sei qual é a história que te contaram a respeito de Jesus, mas eu estou te contando uma história hoje de gente excluída, de gente que ninguém dava bola, de gente que ninguém queria. E eu estou dizendo para você que Deus quer hoje mudar a história da sua vida. Pode aplaudir o Senhor. E eu sei que Ele vai mudar, porque eu estou falando do que Ele pode fazer. Vai encerrar mesmo. Mateus 6, uma multidão precisando de comida. Essa história da multiplicação dos pães, todos contos, mas só em Mateus é citado o nome do menino. Cinco pães de cevada, distingue que era o pão dos pobres. Lembra de Gideão, quando a pessoa teve o sonho que um pão de cevada descia morro abaixo e pegava contra uma casa e derribava? Ele dizia: é Gideão, porque era assim que Gideão se sentia. Gideão se sentia os piores dos piores. Deus pode pegar tu, pior dos piores, e sacudir a terra, e sacudir o teu mundo, e sacudir a tua história. Felipe disse: olha, com 200 denários nós não vamos resolver esse problema. André, o irmão de Pedro ali, disse, João diz: não, aqui tem um guri que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Diga: o que me sobrou é tudo que eu preciso para recomeçar. Sempre pode recomeçar. Sempre pode recomeçar. Sempre pode recomeçar. Com Jesus tu sempre pode recomeçar. Com Jesus tu sempre pode recomeçar. Ele disse: tu tem coragem de me entregar esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos? E o menino: claro que eu tenho. Entrega. É nas mãos de Jesus. E Jesus: Senhor, multiplica esse pão. Ele vai multiplicar as coisas da sua vida. Jesus vai multiplicar tudo na tua história. E você vai ver um sinal maravilhoso dele acontecer em sua vida.